Tá certo? Deus abençoe os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Que diz assim: E vindo Jesus das regiões de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens? Quem é o filho do homem? Sou. E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: Mas vós, quem dizeis quem eu sou? Jeremias. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão, Tu és o Cristo, Bajonas, o Filho do Deus. porque carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, tudo quanto desligares da terra será desligado do céu. Amém? Quem está em pé, sente dando glória ao Senhor Jesus. Querido Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, quero te glorificar, porque maior é o Senhor nesta tarde, digno de toda adoração, Senhor. Eu quero te pedir uma palavra revelada da tua parte, que não seja humanamente falando, mas guiada e direcionada pelo teu Espírito, que o Senhor abra as comportas da revelação, repreenda todo roubador de palavra, tudo que vem afrontar e atrapalhar a manifestação da tua palavra. Sê conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que minha esposa estivesse aqui, mas hoje não deu também, devido a algumas organizações para amanhã o aniversário, a festa da escola do menino. Então ela estava organizando algumas coisas, não deu para estar, que é muito bom a gente que prega estar com nossa família, e é uma preocupação muito grande que eu tenho em estar com minha família. Amém, irmãos? Meus amados e queridos irmãos, o pastor me deu uma ajuda, o texto que nós lemos, um texto muito importante. Na verdade, todo mundo sabe que o livro de Mateus em diante, ele vai ser escrito por volta de 70 anos, depois que Cristo é assunto aos céus, onde alguns homens vão reunir tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus operou. E todo mundo sabe que a maioria do Novo Testamento foi escrito pelos gregos, porque na verdade havia assim algumas divergências daquilo que os judeus queriam proporcionar para os feitos que Jesus fez na terra. Então você vai perceber que Mateus escrevendo, Mateus vai identificar várias questões dos milagres, daquilo que Jesus operou no seu ciclo de operação de maravilhas. Todo mundo sabe que o ministério de Jesus foi um ministério curto, um ministério rápido. Jesus, com 30 anos de idade, ele começa a fazer, a operar maravilhas. Ministério curto. Porque na verdade ministério sem evidência não é ministério. Então a maior evidência que ele era o Cristo era com a demonstração de poder, era com a demonstração de maravilhas. Só que Jesus também não era eloquente. Jesus era um homem simples. Jesus veio de um local pequeno, Nazaré, que no original significa lugar pequeno, cidade pequena. E é tão bom quando a gente vem de um lugar pequeno que ninguém dá nada, porque muitas das vezes a aparência ela traz engano. Às vezes nem sempre aquilo que você pensa é, nem sempre aquilo que você acha é ou vai ser. Só que Mateus escrevendo no capítulo 16, você vai ver que Jesus vai trazer uma repreensão aos fariseus e escribas,
Jesus vai começar a trazer algumas repreensões, porque eles vão pedir sinais. Os escribas e os fariseus estiveram pensando em sinais como fogo que desceu do céu, respondendo à oração de Elias. Na verdade, a visão deles era que Jesus viria, ou Messias viria, para batalhar contra Roma e tomar a nação de Israel da mão de Roma. Só que o que Jesus vai dizer é simples: o meu reino não é deste mundo. Jesus não pensava como um crente terreno. Jesus não pensava como alguém da terra. Os pés dele estavam na terra, mas a mente estava na mansão celestial. Jesus foi o maior exemplo para as nossas vidas. Olha aí a bordoada. O problema é que muitas das vezes adentramos na casa de Deus com os pés na terra e com a mente na terra, com a nossa visão terrena. Quando na verdade, quando Ele nos escolheu, Ele nos chamou com um propósito. A gente até pode andar neste mundo, mas somos peregrinos neste mundo. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa visão é de crente salvo, é de crente espiritual, é de crente diferente, que aonde passa faz a diferença. Então olhe para esse crente que está do teu lado e diga: você não é da terra. Diga: você é louco. Porque nem os loucos errarão este caminho. A palavra da cruz para quem perece é loucura, mas para quem é salvo é poder, é transformação. A palavra para quem perece traz loucura, mas para aqueles que é louco, pelo evangelho da cruz, ele está dizendo: é poder, é transformação, é milagre, é maravilha, porque é um só mediador entre Deus e os homens. Este período que Jesus está na terra, Ele vai demonstrar tanto natureza humana e tanto a natureza divina. Como homem, Ele dorme no barco, e as pessoas vão olhar e vão até interpretar: Jesus ali, por que Ele não fez naquela hora? Porque como homem Ele dormiu, Ele teve cansaço. Como homem, Ele precisou descansar. Mas como Deus, o guarda de Sião, não dorme e não tosqueneja, Ele estava atento a todas as coisas. Enquanto os discípulos faziam pelas mãos dele, precisou descansar. Ele estava dormindo. Como homem. Mas quando o discípulo clama, Ele levanta, acalma o vento e a tempestade e traz bonança para aquele lugar. Mas o que eu acho incrível é como o vento entendeu que era a voz do mestre. Como a tempestade entendeu que era a voz do mestre. É porque o vento tem vida, a tempestade também tem vida, e ela conhece a voz do dono dela. Cada estrela conhece a voz do seu dono. Cada um conhece a voz do teu Deus. Aleluia, não importa como, cada um tem uma intimidade diferente. Mas quando Jesus chega no capítulo 16 aqui, Ele vai trazer uma repreensão. Porque os escribas e fariseus se achavam dotados da lei, homens do conhecimento, só que eram mortos espiritualmente. Só que, aleluia, poderia entender no reino físico, mas no reino espiritual tinha perdido a direção há muito tempo. Parecia que estavam vivos, mas estavam mortos, estavam trazendo maldição na lei. Cristo não veio, aleluia, quebrar a lei, Ele veio cumprir na íntegra. Ele quebra a maldição que havia na lei, imposta pelos homens. Ele cumpre na cruz do Calvário, e Ele é adorado quando Ele chega nas mansões celestiais, quando dizem: levantai-vos, ó porta, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem está dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? Quem está fora diz: é aquele que venceu a morte, o inferno e o agrilhão. Ele é o Rei da Glória. Ele mostra como homem Ele venceu. Olha só. Como Deus também, Ele venceu. Inferno e aguilhão. Mas Jesus é lindo,
Quando eles vão falar acerca do tempo, Jesus vai trazer outra repreensão sobre eles, porque o intuito deles era pegar Jesus. O intuito deles era desmascarar Jesus, desfazer de Jesus. Só que Jesus é onisciente, irmãos. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Tem gente que acha que engana Jesus, ninguém engana ele. Tem gente que acha que se esconde dele. Se tu descer as profundezas, lá ele te vê. Se tu se esconder nas rochas, lá ele te vê. Se tu tentar subir acima das nuvens, também ele te vê. Porque nada pode fazer te escapar das mãos daquele que te escolheu, que te chamou. Entenda nesta tarde, esta casa está cercada e há um homem com 7 olhos de chama de fogo assentado no teu trono, dizendo: eu estou assentado para ouvir a adoração desta casa nesta tarde. Obrigado pela sua visualização. Certo, Deus abençoe os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Que diz assim: